E o tema da mensagem de hoje é Páscoa, tempo de esperança. Páscoa, tempo de esperança. A esperança que se vê não é esperança, irmãos. Nós esperamos confiando porque nós sabemos quem é Deus, mas nós agimos com fé. Então fé e esperança agem juntos. Amém? Páscoa, tempo de esperança. A Páscoa ela se iniciou no Velho Testamento, né, amada igreja? O povo de Israel vivia escravo lá no Egito. E aí Deus ouviu a oração do povo. Deus ouviu o pedido do povo. O povo ele vivia o quê? Oprimido. Abra lá comigo. Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. Esta era a situação do povo. Êxodo capítulo 2, verso de número 23. Êxodo capítulo 2, verso 23 e 24. Diz assim: muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. Meu Deus, que situação terrível. E o clamor subiu até Deus. Verso 24. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. O povo era escravo no Egito, o povo gemia, o povo sofria. O povo não tinha perspectiva de vitória, de superação, de uma vida de conquista, de promessa. O povo vivia amargurado, o povo vivia lamentando. Veja que o texto bíblico diz que eles gemiam. Imagine o tamanho da dor. Imagine o tamanho da opressão. Imagine o tamanho do sofrimento. Este era o cenário do povo. Esta era a situação do povo. Amada igreja, veja que o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de compromisso, é um Deus que caminha junto. Porém, o povo teve que ter uma ação, o povo teve que ter uma atitude, o povo teve que reagir. Porque é muito fácil nós ficarmos alimentando, vivenciando o sofrimento, vivenciando a amargura, vivenciando a dor. A nossa natureza humana carrega isso. É mais fácil nós ficarmos sofrendo, ficar dando um de coitado, do que nós buscarmos a Deus em oração, onde nós termos uma ação de fé. E aqui o texto mostra que o povo era escravo, sofrido, vida difícil, vida amarga, vida de gemido, mas o povo agiu, o povo clamou, o povo buscou, Deus ouviu, Deus viu, a Bíblia diz que Deus olhou para os israelitas. Meu Deus, Deus olhou para os israelitas. E por que uma mensagem de Páscoa, irmãos? Dentro da palavra de Deus nós vemos o Senhor lembrando o seu povo, os apóstolos lembrando a igreja. Então é importante nós entendermos, nós lembrarmos. E não se preocupe, eu não vou gastar aqui o tempo para falar que Páscoa não é ovo de Páscoa, que não é chocolate. Não. Deus tem algo muito maior para ministrar na nossa vida. Deus tem algo muito grande a realizar na nossa vida. Veja, o cenário que o povo vivia naquela época não é diferente do nosso cenário hoje, irmãos. Não é diferente. Eu posso aqui afirmar que Páscoa é sinônimo de esperança. Eu posso declarar aqui hoje que Páscoa significa esperança. E nós vamos entender por quê nós podemos afirmar que Páscoa é tempo de esperança para a nossa vida. O povo sofria, o povo não tinha promessa, o povo não tinha perspectiva, o povo amargava. Mas algo aconteceu depois daquele clamor. Algo aconteceu depois que eles se voltaram para Deus. Algo aconteceu depois daquela ação. Algo aconteceu depois daquela postura. Algo vai acontecer quando eu e você tivermos uma ação de fé, uma postura de fé e clamarmos. Depois daquela ação, daquele clamor, Deus olhou para os israelitas. Deus ouviu os israelitas. Deus ouviu o povo dele. Será que Deus não viu o sofrimento do povo? Via, irmãos? Será que Deus não sabia o que estava acontecendo com o povo? Sabia, mas foi necessário o povo clamar a Deus.
o povo buscar a Deus. E aquilo chamou a atenção de Deus. Amada igreja, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela mexe no mundo espiritual. A fé, ela movimenta os céus. Deus ouviu e Deus viu o que estava acontecendo depois que o povo buscou, depois que o povo clamou, depois que o povo se voltou para Deus. O povo deixou a dor, deixou o sofrimento, o coitadismo, a reclamação, a murmuração de lado e buscou a Deus. Veja, eu não estou falando aqui de obra de conversão. Eu estou falando de uma situação que aquele povo vivia, que não é diferente da minha e da sua vida. Vivemos um momento de amargura, de sofrimento, de perda, de decepção. Porém, nós temos a opção de ficar vivenciando esta amargura, vivenciando esta escravidão, vivenciando este momento onde nós estamos isolados. Porém, existe um ato profético nisso, e o Senhor quer ministrar a nossa vida. Vamos lá, vamos entender primeiramente quem iniciou a Páscoa e o que eles precisavam fazer. Abra lá, Êxodo capítulo 12. Foi só uma introdução para nós entendermos o cenário, entendermos as circunstâncias e contextualizar para a nossa vida hoje. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Êxodo capítulo 12. Onde se iniciou e quem instituiu a Páscoa? Páscoa, tempo de esperança. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1. Na revista e corrigida diz assim: a instituição da primeira Páscoa. E na NVI diz a Páscoa. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1 diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito. Então, onde institui a Páscoa? No Egito. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Verso 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Verso 6. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, na quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, nem assada no fogo, nem cabeça, pernas e vísceras. Verso 10. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem-no o que restar. Ao comer, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto na preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Verso 17. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi neste dia que eu tirei o exército de vocês, do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento. Desde o entardecer
14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminada da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Amada igreja, a Páscoa foi instituída no Egito como uma festa anual. O Senhor Deus Todo-Poderoso instituiu aquele ato. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessa, que significa passagem, passar por cima, pular. Ou seja, a Páscoa foi instituída como uma celebração, uma comemoração da passagem da vida que eles tiveram no Egito para uma nova vida, para vivenciar a promessa de Deus. A passagem da morte para a vida, onde o anjo da morte, o anjo destruidor, via sangue nos umbrais, ele passava por cima. Ele não tocava naquela casa. Aonde não havia sangue, aonde não havia Páscoa, havia morte. Aonde não havia Páscoa, houve destruição. Aonde não havia Páscoa, houve derrota. Aonde não havia Páscoa, houve choro. Veja, antes da Páscoa, eles vivenciavam um tipo de vida. Depois da Páscoa, eles passaram a vivenciar um novo tipo de vida. Uma nova oportunidade por Deus. A Páscoa cristã, como mencionada, ela está relacionada com a crucificação, ou seja, morte e ressurreição de Jesus. Até hoje, o povo judeu, o povo hebreu, eles celebram a Páscoa. Eles têm lá o momento de comer a erva amarga, o fermento não está presente dentro dos seus lares, o supermercado fecha tudo que tem cereal, que tem fermento, Existem ritos que eles realizam até hoje. Porém, a Páscoa para mim e para você, nós celebramos todos os meses na Santa Ceia do Senhor. Nós celebramos a morte do Cordeiro e celebramos a ressurreição de Jesus. Nós celebramos a passagem de uma vida antes de Jesus para uma vida com Jesus. Uma vida de morte por causa do pecado, de condenação, para uma vida de santidade, de justificação, uma nova vida. Eu e você celebramos a Páscoa todos os meses. O povo celebrava. O povo comemorava, o povo passou isso de geração em geração. A Bíblia diz que, Paulo diz lá em Coríntios 15:14, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé. A Bíblia diz que os discípulos davam testemunho, grande poder da ressurreição do Senhor Jesus. Amada igreja de Jesus, eu e você devemos celebrar a Páscoa assim. Eu e você devemos proclamar a Páscoa assim. Eu e você iremos fazer isso como igreja quando nós celebramos a ceia. Porém, no nosso dia a dia, nós iremos fazer isso, mostrando a transformação, a mudança de vida que tivemos para as pessoas que estão à nossa volta, para as pessoas que trabalham conosco, para os nossos vizinhos, para os nossos parentes. Essa é a celebração real da Páscoa para nós cristãos. Nós vivíamos mortos, mas Ele nos deu vida. E essa vida nos transformou, nos libertou de uma velha vida, de uma vida cheia de vício, de uma vida cheia de pecado, cheia de mentira, cheia de religiosidade, cheia de rituais humanos, de traduções humanas. Cada um de nós havíamos uma rotina de vida, uma vivência de vida, uma tradição de vida, uma religião, porém Cristo nos alcançou. O Cordeiro foi morto naquela cruz, derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos celebrar uma Páscoa com esperança. O cristão tem que entender isso, irmãos. Cristo ele se sacrificou voluntariamente com o propósito de salvar a humanidade, de perdoar os pecados. E por meio daquele sacrifício, a humanidade ganhou uma nova chance. Ei, pode ser que você esteja me ouvindo pela primeira vez. Eu quero dizer algo para você. Pode ser que você nem seja membro da igreja, não importa, mas você está nos prestigiando com a sua presença nesse culto online. Eu quero dizer para você, Jesus Cristo foi o sacrifício pascal.
espiritual. Jesus Cristo morreu naquela cruz para que eu e você não vivêssemos mais uma vida amarga, mais uma vida de escravidão, mais uma vida de transformação, de libertação e de cura, em nome de Jesus. E é o que nós vamos ver aqui hoje nessa ministração. Veja, depois daquele ato, depois daquele momento em que o povo recebeu a orientação de Moisés e Arão, a partir daquele momento o povo começou a celebrar a Páscoa. Abra lá comigo, 2 Crônicas capítulo 35. 2 Crônicas capítulo 35, verso 1. Glória a Jesus. 2 Crônicas, capítulo 35, verso 1, diz assim: Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Veja só, outro cenário, outro tempo, um outro rei que estava lá, e eles celebraram a Páscoa. O cordeiro pascal foi abatido. Olha lá, Esdras capítulo 6. Esdras capítulo 6, verso de número 19. No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Olha só, irmãos. Os exilados celebraram a Páscoa. Mateus 26, 19. Mateus capítulo 16, verso 19. Verso 17. Mateus 26, verso 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e perguntaram: Onde queres que preparemos a festa da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissesse: O mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Olha lá, irmãos, no tempo, a última Páscoa ali de Jesus foi numa casa onde ele instituiu a Santa Ceia. Olha só que ato profético. Hoje, eu e você vamos celebrar a Páscoa do Senhor em casa. Assim como ele fez. Jesus celebrou a Páscoa na casa de um homem. Se reuniu ali com os discípulos. E ali naquela reunião, Jesus ele estabelece ali a ceia. Jesus institui a ceia. Eu e você celebramos a Páscoa todo mês. Eu e você celebramos uma vida nova. Eu e você celebramos um tempo glorioso com Jesus. Agora eu consigo entender muita coisa, irmãos. Vamos lá para o povo lá no Egito. Aqueles que viviam escravos foram libertos. Aqueles que não sabiam o que era a vida, receberam vida. Aqueles que não tinham perspectiva, receberam um futuro, encontraram um futuro. E assim como aconteceu com aquele povo no Egito, assim como aconteceu na vida daquele povo que estava escravo, eu quero profetizar que não vai ser diferente hoje na sua casa. Eu quero profetizar que Páscoa é um tempo de esperança. Aquele povo escravo no Egito, aquele povo sem esperança, encontrou esperança. Aquele povo que sofria, saiu do sofrimento. Aquele povo que amargava, viveu alegria, viveu celebração. Eu quero profetizar sobre esta Páscoa. Eu quero profetizar para você que está aí na tua casa, no teu trabalho, em algum lugar, que a Páscoa é um tempo de celebração. Antes da Páscoa, o povo era escravo. Depois da Páscoa, liberto. Antes da Páscoa, o povo sofria. Agora o povo estava celebrando. Páscoa é tempo de celebração. Páscoa é tempo de esperança. Páscoa é um tempo onde ele marca um novo tempo, uma nova história, um novo destino. Ei, pode ser que antes deste domingo você vivia uma velha vida. Você vivia um tempo ali de decepção, um tempo ali se queixando de coitadismo, de dó. Você não aguenta mais estar na sua casa. A ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, o medo, a insegurança, as notícias têm tomado conta. Mas eu quero declarar que antes da Páscoa você estava vivendo assim. Mas agora, depois da Páscoa, um novo tempo de Jesus, uma glória de Jesus para você, porque é tempo de esperança. Aleluia. Amada igreja,
Eu quero profetizar que não vai ser diferente. Nós vamos celebrar, nós vamos agradecer, porque se Ele vive, nós vivemos. Se Ele vive, nós recebemos. Se Ele vive, Ele nos guarda. Se Ele vive, Ele cumpre a promessa na nossa vida. A Páscoa é um tempo de esperança e unção, igreja. Antes da Páscoa, o povo gemia. Depois da Páscoa, o povo celebrou. Você pode entender isso? O povo estava gemendo, mas o povo clamou. O povo buscou a Deus. Deus ouviu, Deus viu. Em nome de Jesus, hoje é uma manhã de nós clamarmos e pedirmos para que o Senhor venha ouvir e venha ver e venha derramar a unção da Páscoa sobre nós. Antes da Páscoa, dor. Antes da Páscoa, choro. Antes da Páscoa, sofrimento. Antes da Páscoa, escravos. Depois da Páscoa, libertos, curados, restaurados, caminhando com Deus, cuidados com Deus. Veja, eu não estou falando aqui de conversão. Deus operou Páscoa na vida do povo, mas o povo ainda precisava de conversão. Precisava de mudança de vida. Mas o povo não estava mais no escravo no Egito. O povo saiu do Egito. Deus cuidou do povo no deserto, irmãos. Deus enviou comida. Deus enviou água. Deus cuidou de noite com sarça. Deus cuidou de manhã com nuvem. Antes da Páscoa, Egito. Depois da Páscoa, caminhando para a terra prometida. Páscoa é tempo de esperança. Em nome de Jesus eu profetizo. Em nome de Jesus eu quero declarar a unção desta palavra. Que depois desta celebração, nós vamos viver um novo tempo na história do nosso país. Um novo tempo na história da nossa igreja. Um novo tempo na história da nossa família. Um novo tempo na história das nossas vidas. Em nome de Jesus, depois da Páscoa, esperança viva. Depois da Páscoa, promessa. Depois da Páscoa, o cuidado de Deus. A bênção de Deus. Amém? Você crê nisso? Você crê que chegou o tempo da Páscoa aqui no Brasil? 4/4/2021, às 10h56 da manhã. Em nome de Jesus, nós estamos ouvindo a palavra, e a palavra está falando que assim como foi com aquele povo, que depois da Páscoa mudou tudo, assim será na nossa vida, na nossa nação. Declara essa palavra aí na sua casa. Depois da Páscoa do Senhor, eu vou viver uma nova esperança. Depois da Páscoa do Senhor, o meu país vai viver um novo tempo. Depois da Páscoa do Senhor, a minha família vai viver um novo tempo. Depois da Páscoa do Senhor, a minha igreja vai viver um novo tempo. Depois da Páscoa do Senhor, eu vou viver um novo tempo, em nome de Jesus. Irmãos, Deus vai ouvir a nossa oração, nosso clamor. A nação brasileira está orando, jejuando. Deus vai ver, Deus vai ouvir e Deus vai operar, em nome de Jesus. Veja, olha lá, volta de novo lá em Êxodo capítulo 12. Você compreendeu isso? O povo antes da Páscoa, escravo no Egito. Depois da Páscoa, sendo guiado por Deus. Sendo cuidado por Deus. Aleluia. O povo dava umas osciladas e Deus mostrava que estava lá. Olha lá. Êxodo capítulo 12, verso 31. O anjo da morte passou. Os primogênitos de todo o Egito morreu. Foi uma choradeira, uma desgraça. Mas onde havia sangue, onde havia aliança, a vida permaneceu. O cenário mudou. Olha lá, Êxodo 12, 31. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem os seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. Verso 33. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Olha só, irmãos. Olha só antes. Vejam a Páscoa da esperança. Liberdade. Depois que o anjo passou, depois da passagem, eles passaram do Egito para uma nova vida. Faraó chamou e falou: vamos embora, me abençoe, leva rebanho, faz o que vocês precisar. E o povo começou a apressar eles. Vejam, Páscoa, tempo de esperança,
tempo de libertação, tempo de um novo tempo, tempo de um prosperar. Depois da Páscoa, Faraó chama e fala: vai embora rápido e me abençoa. Leva rebanho, leva o que vocês precisar. Páscoa, tempo de libertação, de restauração, de promessa. Aleluia. Olha só. Hebreus capítulo 11. Veja só o que aconteceu depois da Páscoa. Eu acabei de ler um texto que depois que o anjo da morte passou, que morreu os primogênitos, Faraó, rei do Egito, chamou Moisés e Arão e falou: vocês e todo o povo de Israel vão embora. Leva o rebanho, leva o que vocês precisam, me abençoa. E o povo apressando, vão logo. Isso aconteceu depois da Páscoa. Teve 10 pragas, irmãos. 9 pragas. E aí quando chegou a 10ª, na ação da Páscoa, mudou o cenário. O coração de Faraó foi destruído. Veja só o que aconteceu depois da Páscoa. Jesus poderoso. Depois da Páscoa. Páscoa, tempo de esperança, meu irmão, minha irmã. Mantenha a fé, mantenha o ânimo. Creia em nome de Jesus. Olha lá, Hebreus capítulo 11, verso de número 27, é isso? Isso, Hebreus 11, 27. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via que aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor não os tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Veja só, irmãos, presta atenção, verso 27. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Depois da Páscoa, eles saíram do Egito, não temeram a ira do rei. Olha só, irmãos, saíram sem medo. E perseverou. Veja que posicionamento, que espírito novo. Porque via aquele que é invisível. Veja só, o povo saiu com fé. O povo saiu sem temer a ira do rei. O povo perseverou e o povo via aquele que é invisível. Visão de fé, ação de fé. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho. Olha só, irmãos, viveu milagres. E aí, ó, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazer, morreram afogados. Destruição dos inimigos. Vitória sobre o inimigo. Veja só, depois do Egito, o povo saiu sem temer a ira do rei. O povo perseverou, o povo viu o invisível, passou o Mar Vermelho e o inimigo foi afogado no mar. Vitória sobre o inimigo. Vida de fé, vida sem medo, perseverança, virtude. Irmãos, depois da Páscoa, veja o que aconteceu. O povo saiu sem temer a ira do rei. O povo perseverou. O povo viu o invisível. O povo atravessou o mar. E os inimigos foram derrotados. Em nome de Jesus. Depois da Páscoa, meus irmãos, coisas gloriosas aconteceram. Coisas grandiosas aconteceram. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é bom, irmãos. Olha lá. Números capítulo 33. Olha outra coisa que aconteceu depois da Páscoa. Número 33. Verso de número... Verso 1, olha lá. Número 33, 1. Estas são a jornada dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles por etapa. Os israelitas partiram de Ramassés do 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam os primeiros filhos de cada um deles que o Senhor matou. O Senhor impôs castigo aos seus deuses.
Irmãos, presta atenção. O texto está falando que depois da Páscoa, quando eles saíram marchando desafiadoramente, desafiando, com postura de guerra. Lá na Revista Corrigida diz que Israel saiu por alto aos olhos de todos os egípcios. Saíram de cabeça erguida, irmãos, depois da Páscoa. Saíram honrados. Saíram com uma postura de vencedores. Saíram marchando. Na Revista Corrigida diz que os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios. E na NVI diz que eles marcharam desafiadoramente. Olha só, irmãos. Depois da Páscoa, eles saíram com uma outra postura, uma outra posição, um outro entendimento. Antigamente eram escravos, coitadinhos, se sentindo miseráveis, se sentindo fracos, impotentes. O Egito, o faraó, aqui todo mundo é muito grande e poderoso, eles nos escravizam. Depois da Páscoa, saíram marchando, saíram com um olhar diferente. Não é soberbo, irmãos, não é isso. Eles saíram com um novo entendimento. A Páscoa mudou a chave, irmãos, virou a chavinha. Pode ser que você está vivendo durante esse tempo que nós estamos vivendo, há mais de um ano, triste, oprimido, tentando mostrar que está bem, que está forte. Mas depois da Páscoa, o Senhor quer mudar a chave. O Senhor quer te dar um entendimento novo, uma mente de Cristo. O Senhor quer te dar uma visão daquele que é cuidado por Deus, daquele que é zelado por Deus. Aquele povo estava escravo, mas quando eles clamaram, Deus viu, Deus ouviu, Deus deu ordens. Eles seguiram as ordens. Eles viram que era um decreto perpétuo, algo que não pode mudar mais, que está estabelecido para sempre, que deve ser celebrado. E eles saíram com uma nova mentalidade. Não mais uma mentalidade de escravo, mas de livre. Não com uma mentalidade mais de oprimidos, mas de restaurados. Em nome de Jesus, o Senhor quer tirar a mentalidade de pecado da tua vida, de cobrança, de acusação, de derrotado. O Senhor quer tirar, em nome de Jesus, esta mentalidade que você está vivendo. Depois da Páscoa, uma nova mentalidade. Depois da Páscoa, uma nova vida, em nome de Jesus. Veja, irmãos, antes da Páscoa, eles eram escravos. Após a Páscoa, livres. Antes da Páscoa, sofrimento. Após a Páscoa, libertação. Antes da Páscoa, peso, opressão. Após a Páscoa, fé. Antes da Páscoa, sem promessa. Após a Páscoa, promessa. Antes da Páscoa, mentalidade de derrotados, de coitadismo. Depois da Páscoa, marchando com uma posição de vitória, de vencedor, de honra de Deus, de cuidado de Deus. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que zela pela minha vida. Em nome de Jesus, esta é a Páscoa do Senhor para mim e para a tua vida. Abre lá, 1 Coríntios 5. Amém, igreja? Amém? Está recebendo a ministração desta palavra? 1 Coríntios 5. Antes da Páscoa e depois da Páscoa? Aleluia! Nós temos uma data física aqui no Brasil. Hoje caiu, né? Desde sexta-feira, nós estamos indo sexta, sábado e domingo, mas hoje é o dia da ressurreição. 4/4/2021. Depois da Páscoa. Depois da Páscoa. Aleluia! Páscoa, tempo de esperança sobre a nossa vida. Olha lá, 1 Coríntios 5. Verso 6. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6. Olha lá. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Verso 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ou, alimpai-vos do fermento velho. Vou pôr aí para vocês, ó. Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Todo mês, eu e você celebramos que ele morreu, mas que ele está vivo. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberes do cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Todo mês
eu e você celebramos Páscoa. Todo mês, eu e você celebramos uma nova vida. Todo mês, eu e você celebramos uma vida de esperança, uma vida livre da escravidão, livre do pecado, livre de uma mentalidade de orgulho, de soberba. Eu e você podemos viver uma nova vida por meio de Jesus Cristo, Senhor. A Páscoa, ela aponta para o Cordeiro que morreu. A Páscoa, ela aponta que o Cordeiro morreu para que nós vivamos, para que nós vivamos uma vida livre de qualquer vício, de qualquer escravidão, de qualquer sentimento, de qualquer pensamento. E hoje nós vamos celebrar essa Páscoa, hoje nós vamos celebrar essa vida em Jesus, igreja. A Bíblia diz que em Jesus nós recebemos vida. João 10:10 diz: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Em Jesus nós recebemos vida. Aleluia. Abra comigo lá, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 1. Isso é Páscoa, igreja. Isso aqui é Páscoa. Antes de Jesus, nós vivíamos igual aquele povo escravo. Pode ser que você que está me ouvindo, você é escravo de um vício. Você é escravo do passado. Você é escravo, você sente culpa por algo que fez. Pode ser que você é escravo de um pensamento, de um sentimento, mas eu quero declarar hoje em nome de Jesus: o Cordeiro Pascual já foi entregue por nós. O Cordeiro Pascual já morreu. Ele já se sacrificou por nós. O preço já foi pago naquela cruz. E ele ressuscitou para eu e você viver uma vida nova. Jesus já foi lá contra Satanás, contra o dono deste Egito espiritual que é o mundo. O mundo é o Egito hoje, mas Jesus já foi lá e falou: Faraó, Satanás, eles foram comprados, eles foram livres, eles foram restaurados, você não tem mais poder sobre eles, porque agora eles vão celebrar a Páscoa do Senhor sobre a vida deles. Efésios capítulo 2, verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos com eles, satisfazendo a vontade da nossa carne e seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Cristo, irmãos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Eu e você vivemos Páscoa porque ele vive em nós. Ele vive em nós. Cristo quer ressuscitar em você. Cristo quer viver em você. Esse Cristo ressurreto, ele pode viver na sua vida, na sua família, para você viver a Páscoa de Jesus. Uma vida onde você vai passar de uma vida de escravidão para uma vida de libertação, uma vida de morte para uma vida de vida, uma vida de pecado para uma vida de santidade. Uma vida de opressão para uma vida de paz. Isso é possível com um relacionamento bendito com a pessoa de Jesus Cristo. Jesus quer ser a verdadeira Páscoa na sua vida. O Jesus que ressuscitou, ele quer viver em você. Ele quer operar na sua vida. Verso 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazer boas obras, as quais Deus preparou para que nós a praticamos. Páscoa é vida, Páscoa é justificação. Romanos 4:25, olha lá, diz assim: ao qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus morreu para pagar o preço para os nossos pecados, mas quando ele ressuscitou para nos justificar, para tirar toda a culpa, toda a condenação, toda a maldição, todo o passado. Eu e você somos justificados. Para de viver do seu passado.
Para de lembrar do seu passado. Você é justificado em Jesus. Ele vive para você ser justificado. Ele está vivo para sua ficha estar limpa diante de Deus. A ficha está limpa, meu irmão. Não tem nada escrito para te acusar e te condenar. Porque ele vive. Ele ressuscitou. Olha o que diz em Efésios 2,14. Pois ele é a nossa paz, ao qual de ambos fez um, e destruiu toda barreira e muro de inimizade, anulado em seu corpo as leis dos mandamentos e expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estão perto. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eu e você somos membros da família de Deus. Eu e você que entregamos a vida a Cristo, que confessamos Cristo. Ele derrubou o muro de inimizade. Ele destruiu toda a barreira, toda a condenação, toda a ordenância, com o objetivo de nos conciliar com Deus. Para que eu e você possamos agora não ser mais estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Isso é promessa de Deus para mim e para você. Páscoa é libertação. Colossenses 1,12, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, dignos de participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Páscoa é ter vida em Jesus. Páscoa é ser justificado. Páscoa é libertação e viver promessas de Deus para a nossa vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aquele que não é pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aleluia. Ceia é cura. Ceia é cura. Em nome de Jesus, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos como castigado por Deus. Por Ele foi oprimido, Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados em nome de Jesus. Ceia, tempo de esperança. Pode ser que você esteja vivendo uma enfermidade. Busque cura agora. Busque cura agora. Antes da Páscoa, uma velha vida. Depois da Páscoa, uma nova vida. Antes da Páscoa, do Cordeiro Pascual morreu, estávamos destinados à ira, às maldições, às enfermidades. Depois da Páscoa, fomos reconciliados, uma nova mentalidade, libertos, justificados, vida abundante, cura, livre das maldições. Por quê? Páscoa, tempo de esperança. Vamos orar. Pode ser que você nunca tomou a decisão de entregar sua vida a Cristo. E você quer tomar essa decisão hoje. A Bíblia diz: se com a tua boca você confessar o Senhor Jesus e no coração você crer que Ele ressuscitou dos mortos, você é salvo. A verdadeira Páscoa, a verdadeira celebração da Páscoa é uma vida de relacionamento pessoal com o Cordeiro Pascual, Jesus Cristo. O que Jesus fez na cruz não foi para ficar na história, mas foi para mudar a nossa história de vida. Assim como aquele povo era escravo, nós também éramos. Assim como aquele povo vivia em maldição, em angústia, em sofrimento, nós também. Mas depois de Jesus, depois da Páscoa, vida nova. Aquele que está em Cristo
é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Aleluia! Essa é a Páscoa que nós vamos celebrar hoje. Uma nova vida em Jesus. Esta é a Páscoa que nós vivenciamos todo mês como igreja. Se você quer entregar sua vida a Jesus, como que eu faço isso, pastor? É você aceitar esse convite fazendo uma oração comigo. Repita esta oração. Senhor Jesus, nesta manhã, eu tomo a decisão de entregar a minha vida, os meus pensamentos, os meus caminhos, tudo que sou nas tuas mãos. E eu quero aqui confessar com os meus lábios que a partir de hoje, o Senhor será o único, suficiente Senhor e Salvador da minha alma. Eu acredito que o Senhor é o Cordeiro Pascual que está vivo para mudar a minha vida e a minha história. Eu te agradeço por me aceitar na família de Deus para viver e celebrar esta Páscoa a partir de hoje. Oro em nome de Jesus. Amém.